Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar para que Deus venha abençoar cada dia mais, não só as finanças na casa do Senhor, mas também que nunca falte nada na nossa casa também, amém? Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, pelo recurso que entra na casa do Senhor, que é santo ao Senhor, que deve ser utilizado na Tua obra, que o Senhor nos dê sabedoria para fazer o melhor neste lugar, que nunca falte, Pai, o recurso para que essas portas estejam abertas, essas lâmpadas estejam acesas, para que sempre possamos fazer o melhor aqui para o Senhor, que também não falte socorro para aqueles irmãos que precisam de alguma ajuda, de algum socorro, que não falte também o alimento na nossa mesa, nem a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. O versículo também, o 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Amém? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Deus, nós te agradecemos por esta instrução do nosso amado apóstolo Paulo, que nos traz este ensinamento da parte do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha abençoar a nossa casa, dos irmãos que estão aqui neste templo, nesta noite, que cada um saia daqui com a sua bênção. Dos irmãos que estão em casa acompanhando, também alimentando da Tua palavra, daqueles que não abrem mão de tirar esse tempo de culto, mesmo que não estejam aqui presentes, mas honra o Senhor da Tua casa. Às vezes precisam desse momento, ó Pai, de quarentena, de estar, ó Pai, se protegendo, mas não abrem mão deste momento de adorar o Senhor. Esses irmãos que nos acompanham também, que receba aí a bênção na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. A carta aos Romanos, ela é uma carta, uma das mais completas, quando se fala de doutrina, ensinamento, e eu concordo com um grande número de teólogos que classificam a carta aos Romanos como a mais completa da Bíblia, em relação a ensinamento bíblico e a doutrina bíblica para o povo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ensina, não só no capítulo 12, mas na carta toda, vários princípios, e o apóstolo Paulo nos ensina como nos posicionarmos como cristãos. E na maioria dos ensinamentos, ele ensina como você se comportar com relação ao outro. Ele ensina como o cristão deve se comportar diante das autoridades. Aqui o apóstolo Paulo ensina. Aí tem um tanto de gente na igreja que fala assim: eu não sirvo o homem, eu não obedeço o homem, eu não escuto o homem, eu não sei se está precisando ler Bíblia, né? Tem gente que fala: estou nem aí para presidente, estou nem aí para isso, tem que ler Bíblia. Que o apóstolo Paulo ensina como que a gente deve se comportar diante das autoridades. Não só a autoridade eclesiástica, mas também as autoridades do nosso
convívio, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele ensina como comportar, como obedecer às autoridades. Apóstolo Paulo ensina o dever de amar ao próximo na carta de Romanos. E o próximo aqui inclui os inimigos. O próximo aqui inclui aquele que não é tão agradável. O próximo aqui inclui aquele que a gente não tem tanta simpatia com ele, não é tão carismático. O próximo inclui aquele que pensa diferente de você. O próximo também inclui aquele que torce para o outro time, diferente daquele que você torce. O próximo aqui inclui aquele que votou num candidato a presidente que você não concorda com ele. E às vezes ele até gosta dele. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo ensina que a gente deve amar esse próximo. O próximo aqui inclui até os inimigos. Pastor, a gente pode ter inimigo? Eu falei, não. Quer dizer, ter pode. Mas você pode ser inimigo? Não. Não existe um cristão que é inimigo de ninguém. A partir do momento que você se declara inimigo de alguém, você está colocando em xeque a sua salvação. Quando você se posiciona como inimigo de alguém, você pode estar colocando em jogo a sua salvação. Porque você pode ter inimigo, mas você jamais pode ser inimigo. Jesus tinha um monte de inimigo e não foi inimigo de ninguém, nem aqueles soldados que cuspiram na cara dele. O que ele fez com aqueles soldados? Amou. Falou, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque eu jamais vou ser inimigo deles, embora eles sejam meus inimigos. Você ter inimigo, meu irmão, é até inevitável. Porque quanto mais você agradar a Deus, mais você vai atrair inimigo. Porque gente levantada do inferno é que não falta. Mas você ser inimigo jamais. Então vigia. E apóstolo Paulo ensina isso. Como a gente deve lidar e amar os nossos, o próximo, inclusive o inimigo. Apóstolo Paulo ensina a ter tolerância com os fracos da fé. Nesse momento de pandemia, a igreja está sendo testada em todos os lados. Tem gente que é tudo pela fé. Aí no começo da pandemia, ao invés de unirmos contra esse mal, obedecer, né, aqueles que orientaram o distanciamento de 1,5 metro, o uso de máscara, de álcool, tem gente que bateu no peito e falou, não, eu tenho um Deus grandão, tem problema nenhum não, vamos fazer culto normal mesmo, aqui ninguém vai parar não, isso é o diabo, isso é extremismo, reprovado. Aí tem a outra parte, que é mais medroso do que tudo, e aí o medo é muito maior do que a sua fé. E tem gente que já estava desviado dentro da igreja, já estava com um pé aqui e outro lá, às vezes braveja, rodopia, mas por dentro. Aí quando vem uma balançada dessa, fica com aquela desculpa, eu estou me precavendo, eu não sei o que e tal, e vai para tudo enquanto é lugar, vai para o banco, vai para o sacolão, vai para o trabalho, vai para tudo enquanto é lado. Só a igreja que não pode, não é? Também não passa no teste. Aí às vezes a pessoa fica com raiva. Não, tem que compreender, a gente compreende. Tem gente que precisa estar em casa mesmo, tem gente que está tomando cuidado mesmo, tem gente que está tendo responsabilidade mesmo, mas tem gente que está aproveitando da situação. Então Deus está dando aquela sacudida. E aí, a gente tem que ver nesse momento também, que aqueles que às vezes se acham muito santarrão, quando vê o irmão que está mais fraco, que nesse momento não aguentou segurar a onda, que a gente lê a Bíblia e falar do tempo lá que eles foram perseguidos, e falar do tempo lá que quando chegavam para queimar as pessoas em praça pública, tinha gente que negava Jesus, aí os pessoal ficavam assim, não, que podre, misericórdia, negando Jesus, né? Porque quando colocava a própria vida em jogo, falar, sua vida está em jogo,
Aí a pessoa falava, não, eu não nego Jesus, e morria. Aí as pessoas falavam assim, se eu tivesse lá eu não negava nunca. Não é? Aí o que acontece? Quando chega agora, a gente vê que tem muita gente que está tendo cuidado de verdade. Tem muita gente que está na área de risco, está precisando ficar em casa mesmo. Eu conheço gente que foi para a roça e não voltou até hoje. Está tomando cuidado, tem que respeitar. Mas tem muita gente que está demonstrando fraqueza na fé. Aí o apóstolo Paulo ensina que a gente deve cuidar dos fracos da fé. Não é acabar de dar paulada e jogar para o mundo. É hora de dar uma ajuda. Não é? Ajudar essa pessoa a fortalecer. E você mesmo que já identificou que está fraco na fé, você mesmo que às vezes está falando que é isso, aquilo, aquilo outro, mas você já está detectando na sua vida, fala, eu estou fraco mesmo. É momento de você reconciliar. E a igreja abraçar, ajudar essas pessoas, acolher essas pessoas. E aí que fala, tolerância com os fracos na fé. E muitas coisas o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Romanos. E aqui em Romanos 12, tem um diferencial. Porque todas essas coisas, tolerância com o fraco da fé, respeitar as autoridades, amar o próximo, tudo é ensinando a gente a lidar com as coisas com relação ao outro. Mas aqui nesse texto fala de 3 coisas muito importantes, nos ensinando a lidar com nós mesmos. Deus está te ensinando, e o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, nos traz esse grande ensinamento, para a gente aprender a lidar com 3 coisas fundamentais dentro de nós mesmos. Porque às vezes a gente aprende a tratar o outro, a viver com relação ao outro, mas às vezes a gente está tendo conflito com a gente mesmo. E aqui fala de 3 coisas que nós devemos lidar dentro de nós mesmos, que é a esperança, nossa esperança, com a nossa tribulação e com a nossa oração. Meu irmão, como é que está a sua esperança? Como é que você lida com a sua tribulação? E como é que você lida com a sua oração? 3 coisas que o apóstolo Paulo fala. E aí quando ele fala da esperança, ele fala, regozijai-vos na esperança. Quando ele fala de esperança, ele fala de regozijo. Você está prestando atenção que o povo cristão deve ser diferente do povo do mundo? O povo do mundo, ele regozija na conquista. O povo do mundo, ele regozija quando alcança. E esperança, ela só existe quando o objetivo não é alcançado. Então, quando fala para você regozijar na esperança, o apóstolo Paulo está esperando, e Deus está esperando de nós, que nós venhamos a regozijar, a ficar alegres, a festejar, a vibrar. Isso é regozijar. Regozijar é alegrar ao extremo. Regozijar é alegrar ao ponto de isso externizar. Que eu posso me alegrar por dentro, está até com semblante feliz, mas quando eu regozijo, eu vou transmitir isso. Eu bato uma palma, eu pulo, eu dou um grito, eu dou um brado. Então isso é regozijar. Já viram quando está num jogo de futebol e de repente todo mundo está regozijando, você vibra. E aí o que o apóstolo Paulo está falando? Regozijai-vos, vibre, alegre-se bastante ao extremo. Em quê? Quando você conquistar alguma coisa, quando Deus te der na sua mão a bênção que você pediu, quando aquilo tudo acontecer, não, na esperança. O que é esperança? Qualquer coisa que ainda não aconteceu, porque se aconteceu, não tem esperança mais. Eu não tenho esperança desse copo estar aqui, porque já está aqui. Eu posso ter esperança de pôr ele lá de novo, mas aqui ele já está. Então não dá para ter esperança. Eu posso ter esperança daquilo que ainda não aconteceu. Meu irmão, o que ainda não aconteceu na sua vida? O que você ainda está esperando do Senhor? O que falta de promessa de Deus para acontecer na sua vida? Tanta coisa, né?
Às vezes você quer comprar uma casa própria, às vezes está querendo trocar de carro, às vezes é uma cura, às vezes é uma bênção, às vezes é uma promoção, às vezes é um curso que vai concluir, às vezes é uma posição, seja o que for, você tem esperança, então alegre-se nessa esperança, se ela é em Deus. Porque se essa esperança está fundamentada em Deus, você pode se alegrar, porque Ele satisfaz o desejo daquele que agrada a Ele. Então Ele fala aqui, regozija na esperança, seja um emprego, seja uma cura, seja um curso, seja um bem, seja uma obra, seja algo que você não alcançou. Se você tem esperança, regozije nessa esperança e tenha certeza que isso é da vontade de Deus. Muitas vezes a gente não recebe a bênção de Deus porque a gente não alegra na esperança. Deixa eu ficar, se acontecer, mas não vou ficar alegre por enquanto não. Às vezes tem uma defesa da gente, porque às vezes você criou tanta expectativa em tantas coisas e não aconteceu, e agora por uma defesa que você mesmo criou, você não alegra mais na esperança, com medo de ficar frustrado. Mas quando Pedro tentou, Jesus trouxe para ele uma esperança. Jesus não mostrou peixe, Jesus não mostrou nada, e nem falou, olha lá os peixes pulando, nada. Ele só falou, vai lá e lança a rede de novo. Ele falou, sob a tua palavra eu vou. Meu irmão, às vezes já tentou de tudo, e às vezes nem tem mais condições de ter esperança, mas sob a palavra de Deus, alegre-se na esperança, porque Ele realiza o sonho daquele que agrada a Ele. A outra é a tribulação. Como nós lidamos com a nossa tribulação? Meu irmão, tribulação é quando algo dá errado, ou quando algo está pendente. Duas coisas que a gente chama de tribulação, que a gente detesta. Tribulação não é bom, tribulação não é gostoso, tribulação não é prazerosa, mas ela nos molda. E a tribulação é chamada de tribulação de fato, quando algo dá errado, que não é bom quando algo dá errado, é bom quando eu planejo, tudo acontece direitinho do jeito que eu planejei, do jeito que eu esperei, do jeito que eu criei expectativa, ou talvez melhor, é melhor ainda. Ou quando algo está pendente, às vezes não deu errado, mas está pendente, não tem resposta ainda, não conclui, tenta, está indo, aí, não, amanhã liga de novo, não, espera aí, vão tentando, pendência é tribulação. Ser humano nenhum gosta de pendência, a gente gosta da resposta imediata, da aprovação imediata, tudo rápido, e essas coisas geram tribulação. Aí o que o apóstolo Paulo fala para a gente fazer na tribulação? Paciência. Ele nem fala para ter paciência na esperança, mas ele fala para ter paciência na tribulação. Meu irmão, a falta de paciência acaba com qualquer projeto. Quantos casamentos eu vi acabando por falta de paciência? Se tivesse um pouco mais de paciência, dava para consertar. Quantas pessoas perderam o emprego, desistiram de sonhos, pararam no meio de um curso, pararam no meio de um projeto, pararam no meio de um sonho, por falta de paciência, por ser muito afoito. E às vezes a falta de paciência, meu irmão, ela nos faz perder a bênção. E apóstolo Paulo fala, na tribulação, seja paciente. Então, meu irmão, quando a tribulação bater na sua porta, quando algo der errado, ou quando algo estiver pendente, lembre-se, eu preciso ter paciência. É a receita. Vai chegar do outro lado. É receita, é Deus que está ensinando. E aí, tem gente que comporta com Deus totalmente contrário ao que Deus faz com ele. Já percebeu que Deus tem tanta paciência com a gente? Às vezes Deus está trabalhando na vida do camarada ali 1 ano, 2 anos, 5, 10, 30 anos. Aí ele vai levantar a mão e fala, agora eu vou tomar uma posição e Deus consegue resgatar aquela pessoa. Deus fica feliz. Aí depois que ele converte, ele quer marcar 7 dias para a bênção chegar.
né? Eu estou orando, Senhor, a noite toda e até agora, não é possível. Deus falou, eu te esperei 30 anos, meu irmão. Hein, meu filho? 30 anos? E agora você está aí apressadinho? Meu irmão, a paciência é uma coisa que Deus agrada. A paciência. A tribulação, meu irmão, é a região onde nós mais perdemos bênção. É o momento da tribulação. As maiores bênçãos da sua vida que você já perdeu foi no momento de tribulação. Pode fazer uma recapitulação aí para você dar uma olhada. As maiores bênçãos que estão escritas na Bíblia que os homens perderam foi no momento de tribulação. Toma cuidado, porque quem é paciente na tribulação sai dela mais rápido. Eu quero sair de tribulação o mais rápido possível. Quando ela bate na minha porta, quanto mais rápido, para sair da pendência, para sair do negativo, para sair daquele negócio que está me incomodando, tirando meu sono, quanto mais rápido, melhor. Então, quem é paciente na tribulação, sai dela mais rápido. É o caminho mais rápido de sair da tribulação, é tendo paciência. Quem é paciente na tribulação, não compromete seu futuro. Porque a tribulação já está atrapalhando o dia da gente, já está tirando o sono de hoje, já está me causando um mal-estar hoje, ainda vai atrapalhar meu futuro. A tribulação, quem é paciente na tribulação, ele garante seu futuro. Judas passou por uma grande tribulação, não foi paciente, precipitou, morreu feio, perdeu a salvação, foi para o inferno. O pastor está julgando, na Bíblia fala que foi para o inferno. Foi, perdeu a salvação, morreu endemoniado. Nunca vi ninguém morrer endemoniado e ir para o céu. Fala que ficou possesso, demônio, e ali ele morreu daquele jeito. Sabe por quê? Não teve paciência. Pedro também pecou do mesmo tanto ou pior. Negou Jesus também, fez pior. Mas Pedro teve paciência. Pensou, acalmou, alcançou perdão. O futuro de Judas ficou comprometido, mas o futuro de Pedro, não. Qual que foi a diferença? Um teve paciência e lembrou da palavra, o outro não. Precipitou. Tenha paciência, meu irmão. Quem tem paciência na tribulação não desagrada a Deus. A mulher de Jó, a Bíblia diz que Jó, contudo, não abriu a boca para desagradar o Senhor. Os amigos de Jó desagradaram a Deus. A mulher de Jó desagradou a Deus. Sabe por quê? Falta de paciência. Mas Jó, que tinha paciência, ele não desagradou a Deus. Ele abria a boca para falar: o meu Redentor vive. Os amigos de Jó foram abençoados através dele, que teve paciência. A mulher de Jó foi abençoada através dele, que teve paciência. Mas a bênção não veio de lá para cá, ela veio de Jó para ele. Então, meu irmão, que você seja o canal de bênção e aprenda a ter paciência na tribulação. E o último fala da oração. Quando ele fala aqui, ó, regozijai-vos na esperança você tem que regozijar. Não é depois que alcança, não. É antes, eu estou alegrando. Por quê? Porque Deus vai me dar. Deus gosta disso. Deus acha esse negócio bacana. E aí ele abre as portas mesmo. Sede paciente na tribulação. Na tribulação, ó, paciência, não esquenta a cabeça. Deus está no controle. Sabe por que aquele povo no barco brigou com Jesus? Jesus, naquela paciência toda, foi dormir. Eles ficaram lá todos, não adiantou nada. A solução veio de quem? De quem teve paciência. Paciência na tribulação. E na oração, perseverantes. Na oração, perseverantes. Meu irmão, a oração eficiente é aquela que você está sempre se lembrando dela. Porque a oração não é só aquele momento que eu falo: Deus, eu entro em tua presença, em nome de Jesus, tá? Isso também é oração. Mas a oração é um diálogo, é um envolvimento. A sua vida tem que ser uma vida de oração. O tempo todo você tem que estar ligado com o Senhor ligado com você. E aí que você ora hoje, amanhã esquece. A pessoa ora hoje e fala assim: meu marido está tão ruim, meu casamento está tão ruim, Senhor, estou pedindo a tua bênção, toca na vida dele, me usa para mudar a vida daquele homem, transforma a vida dele, eu quero ver meu lar restaurado. Aí depois chega no outro dia e fala: não tem jeito mesmo não.
tenha que separar mesmo. Mas que oração que é essa? Não tem perseverança nenhuma. A sua atitude, meu irmão, seu comportamento no outro dia tem que continuar aquela oração, tem que ser perseverante. Se você orou que Deus vai restaurar, se você falou com Deus, se você crê que Deus vai restaurar, comporte-se como Ele já está restaurando, senão não vai valer nada, porque na oração tem que ser perseverante. A oração, meu irmão, ela precisa ter perseverança. Então quando você for orar por alguma coisa, ore decidido, porque Deus vai te envolver naquele negócio. E comporte-se a partir daquele momento como se aquela oração já estivesse tendo a sua resposta. Pedro foi para a prisão, parecia que Deus não está nem vivo. Como é que deixa um servo dele ser preso para a mão de homem? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E Pedro está lá na prisão. Primeiro, ele descansa, ele é paciente na tribulação e ele deita lá para dormir. E o texto fala uma das coisas mais lindas, fala, e a igreja orava por ele. A igreja não desistiu, Pedro não desistiu, e eles oravam. Sabe como é que eles oravam por ele? Ó Senhor, não deixe faltar o pão lá não, Senhor, que eles cuidam dele direitinho lá dentro. Ó Deus, que a algema não esteja muito apertadinha. Não era assim que eles oravam não. Deus, ele é servo do Senhor, o Senhor conhece aquele homem, a gente não admite essa injustiça. Vá lá, Senhor, faça um milagre. Nós já estamos vendo Pedro aqui do lado de fora pregando a palavra como sempre foi. Nós já estamos vendo a mão do Senhor sobre a vida dele. Nós clamamos ao Senhor, entra lá com intervenção, Senhor. Aonde a gente não pode ir, que o Senhor vá lá. Em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? Deus foi, mandou o anjo dele, arrebentou tudo. E eles viram Pedro chegando naquela porta. Porque a oração era perseverante. É oração com propósito. Do mesmo jeito que eles falavam para Deus ir lá, eles criam que Deus estava indo lá. Do mesmo jeito que eles oravam para Deus entrar naquele lugar, já criam que Deus já estava entrando naquele lugar. Do mesmo jeito que eles oravam para que Pedro pudesse sair dali, eles já estavam preparando para receber Pedro na sua casa. Meu irmão, ore, entre no propósito, seja perseverante, mas já começa a comportar. Eu lembro que eu queria montar um som para fazer evangelismo na rua. Mas eu queria um som bom, queria uma coisa boa. Aí eu falei assim, Deus abençoa. E aí Deus começou a falar comigo, você tem condição de comprar isso tudo? Eu falei, não. Você tem condição de comprar isso? Eu falei, não. Isso aqui? Não. Isso aqui? Não. Essas caixas? Não. E a madeira de fazer a caixa? Eu falei, essa eu dou conta. Eu falei, então compra ela. Eu comprei a madeira de fazer a caixa, pedi gente para me ajudar, começamos a fazer. Dentro de pouco tempo eu estava com o som todo montado. Porque quando eu comecei, Deus falou, você está crendo, você está envolvido no negócio. Neemias orou por Jerusalém. Ele orou por Jerusalém. Aí Deus falou com ele assim, vamos embora. Deus envolveu ele na oração que ele mesmo estava fazendo. Você está querendo o que, Neemias? Que lá seja restaurado, então é através de você, vamos embora. Às vezes, meu irmão, você vai orar por uma coisa, Deus vai te envolver naquilo que você mesmo está orando. Ô Senhor, aquele irmão lá está passando necessidade, Deus fala, vá lá agora. Ah não, Senhor, quer só orar, vá lá o Senhor. Ser perseverante, porque Neemias podia parar aqui no meio da oração e falar, não Senhor, só queria interceder por eles. Pô, eu lá e também o Senhor está querendo demais. Não. Deus chamou ele para envolver ele. Vamos continuar essa oração? Vamos perseverar nesse propósito que você mesmo está trazendo diante de mim? Vamos perseverar nisso aí? Vamos embora, vamos largar esse serviço seu? O serviço é bom, Senhor, vamos largar ele? Vamos largar essa casa, vamos mudar daqui? Vamos lá para o outro lado, vamos embora? E ele continuou orando e Deus continuou envolvendo ele. Ele pensou que ele estava saindo para um lugar pior, mas ele estava sendo promovido. Porque é assim que Deus faz. Às vezes a gente não persevera na oração porque Deus envolve a gente nela mesmo. Aí fica tudo para trás.
E Elias orou para descer fogo do céu. Meu irmão, orar para acontecer um grande milagre, orar para descer fogo do céu, literalmente, não é fogo do Espírito, não, fogo mesmo, para queimar a lenha, de verdade, para todo mundo ver. Você tem coragem de fazer uma oração dessa? Orar para ressuscitar um defunto, você tem coragem de fazer uma oração dessa? Orar para alguém que está lá no CTI, falar, levanta aí, pode desligar isso aí tudo, você tem coragem de fazer uma oração dessa? Eu tenho. Se for igual com Elias. Antes de Elias fazer a oração, Deus falou, você vai subir lá, você vai orar, e você vai pedir que desça fogo do céu, e eu vou responder, eu vou fazer descer fogo do céu. Estava tudo combinado. Meu irmão, esse tipo de oração tem que ser iniciativa de Deus e não nossa. Isso é coisa que Deus decide, isso é coisa que Deus toma a decisão e nos envolve no projeto dele. Mas a gente tem que ser perseverante. Quando Deus falar, vá lá fazer, eu faço. Se Deus mandar orar para um defunto, eu oro. Se Deus mandar orar para alguém no CTI para desligar tudo, eu oro. Se Deus mandar para dar tudo para todo mundo, eu oro. Mas Deus tem que mandar. É o tipo de oração que, se você for perseverante e não for direção de Deus, você vai quebrar a cara. Mas se Deus der direção, meu irmão, pode ser perseverante, que vai dar certo, que o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Fica de pé, não temos mais tempo. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, nos ajuda na nossa oração, que seja uma oração de verdade, que seja uma oração que gere frutos de verdade. Ó Deus, que só ajude a gente na nossa tribulação, nos dá paciência, Senhor. Ó Pai, que a gente nunca deixe de ter esperança. Ó Deus, a gente venha ter esperança de que amanhã vai ser melhor, esperança de que o Senhor vai abrir as portas, esperança de que mesmo quando findar essa vida terrena, que ela vai findar, ela é muito curta, é muito pequena, do outro lado, Pai, só tem moradas preparadas para nós, que a gente possa alegrar sempre quando pensar nisso, que a gente está garantido pelo sangue do Senhor, que a gente venha ter essa alegria no nosso coração, em nome de Jesus, ó Pai. Só possa nos dar a Tua bênção, só possa nos levar em paz e nos dar uma semana vitoriosa, jogando por terra todo mal, tudo que não é do Senhor, e nos levando em paz debaixo das poderosas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.